Tchu. Hello, pessoas! Gente, eu acho que essa é a primeira live desse ano. E o meu celular tomou um tombo hoje, que eu achei que a gente não ia nem ter live. E para você que tá chegando agora, boa noite, boa noite, boa noite. Eu nem cheguei a falar pro Arley e vocês também não contem, tá? Que o meu celular caiu. Que quase nós não teríamos live hoje. E Cláudia já chegou, super bem-vinda. Temos companhias. Chloe, a nossa grande cachorra, está presente aí no auditório. Talvez ela lata ali um pouquinho, mas a gente vai fazer com a Chloe também participando. Oi, Arley, que já chegou também. Gente, que dia foi esse? Terça-feira, 18 de fevereiro. Tô olhando aqui, tá? Porque eu quero, inclusive, antes da gente começar, agradecer, dar boa noite, mandar um super abraço para Júlia Sade de Brasília. Nós tivemos juntas semana passada, no seu dia mais, já perdi a conta aqui já. O Arley também já tá por aqui. O Arley, já vou colocar você, vou te mandar aqui o convite, tá? Pera aí. Já eu volto nas pessoas da agenda itinerária, da caravana da consciência que a Gelisa fez até chegar onde eu estou hoje, que também já eu conto pra vocês. Primeiro vamos colocar o Arley pra dentro, porque só por causa do Arley essa live tá acontecendo hoje. Então vamos ver aqui, cadê o Arley? Deixa eu te mandar o convite aí, querido. E aí quem tiver por aqui, vai convidando outras pessoas, mandando aí os famosos aviãozinhos aí, né, pro direct dos seus amigos. Pode chamar os inimigos também, a gente lida com todos eles. E o que mais é possível. Seja super bem-vindo. E o que mais está disponível pra gente hoje? Gente, eu adorei o tema dessa live, coisas do ar. E se você fosse você, quem você seria? Você precisa virar agora a sua câmera para você, o Arley. Arley, ela está virada para isto. Tem um botãozinho aí que vira ela para o seu rosto. Agora a gente está vendo o seu ferro de passar roupa, que deve ser o seu suporte de segurar o celular, que eu também estou aqui com uma garrafa de água por trás, que eu também não sei onde é que eu tenho meu tripé. Que delícia te receber aqui pela primeira vez e a primeira live de 2025, sabia? Que maravilha, que maravilha. Que mais é possível? Como pode melhorar? Olha, eu estava falando, antes de você já compartilhar a live aqui comigo, com as pessoas todas, né, que estão chegando aí, e eu vou aproveitar e vou pedir quem já entrou para ir convidando mais pessoas. Nós tivemos pouco tempo para avisar sobre essa nossa miraculosa ideia de fazer uma live terça-feira às 20 horas. E o Arley propôs um tema, que eu fiz uma notinha aqui, tá? Se você fosse você, quem você seria? Por que eu fiz essa notinha? Porque desde o dia que eu cheguei aqui em Poços de Caldas, Minas Gerais, para trabalhar, brincar, divertir, compartilhar outras possibilidades de negócios, que tem a ver com Access, que tem a ver com os livros, que tem a ver com quem a Gelisa é de verdade. No meio desse caminho foi Palmas, Brasília, Brasília, Uberlândia, Uberlândia, Campinas, Campinas, Poços de Caldas. E mais ou menos 10 dias compartilhando com pessoas, né, dessas cidades e de todas as áreas. Das áreas que eu atendo, das áreas que eu atuo, porque tem a área que eu atendo e tem a área que eu atuo. E tem a área que eu atuo que eu também não atendo, mas que eu faço um outro tipo de material, né, que está relacionado à publicidade, ao marketing e agora às obras literárias também. E Arley Aldi está em Belém do Pará, é meu amigo de Palmas, foi morador de Palmas muitos anos, tem um tempinho que ele já está em Belém, e eu aprecio muito a dinâmica do movimento que o Arley faz. É um excelente terapeuta com os corpos, eu vou pedir para ele se apresentar também. Mas o que eu queria já colocar aqui no início da live, Arley e eu éramos parceiros, duplas de trocas de barras, lá no iniciozinho de tudo, 2017, 2018, pulou de Bem Querer 2018, 2019, e ele deixou saudade por um tempo, né, porque ele foi para Belém, mas hoje ele está aqui com a gente. Então, Arley, como eu posso contribuir? Que contribuição a gente pode ser aqui agora para nós, para as pessoas que estão chegando? Quem é você hoje, Arley? Que maravilha, que maravilha, que bom estar com vocês.
Bom, eu sou a Lealdi, né, o terapeuta integrativo, como a Gelisa falou, e hoje eu trabalho com acupuntura, trabalho com as barras de Axis e outras ferramentas, e trabalho muito com a questão emocional, né? Daí, daí esse desejo de realizar essa live, proveniente de um atendimento que eu fiz e essa cliente, ela me gerou esse desejo de fazer esse tema, né? Se você fosse você, quem você seria? E super E cá interessante, estamos. super interessante você falar a questão das emoções e os corpos. Porque, na verdade, o ser percebe, mas o corpo sente. Então, quando a gente tem ao nosso redor qualquer tipo de emoção que seja, ou com a gente mesmo, o reflexo é corporal, porque por mais que uma emoção seja energética, isso reverbera no nosso campo, vai para o nosso mental, do nosso sistema nervoso, isso é jogado para o corpo. Tipo assim, o corpo nessa hora é quase que o caminhão de lixo, sabe? Olha aí, recebe aí, puf. Aí manda o estresse. Recebendo tristeza, acho que isso é meu, puf, recebe isso aí. E é muito interessante essa abordagem com relação às emoções e o que a gente faz, né, exatamente com o nosso sistema nervoso se não tivermos as ferramentas certas, ou nem digamos as certas, aquelas que no momento vão ser contribuição para aquele tipo de emoção ou com aquele tipo de situação que você está lidando, até chegar no estresse maior, que acaba sendo gerado doenças também, né? Porque já é um nível mais, digamos, reta final das porcarias, lá do caminhão de lixo, né? Quando já chegou lá no lixão. Aí não tem muito o que fazer. Aí é processo cirúrgico, né, Warley? Então, surgiu uma pergunta. Se você fosse você, quem você seria? Então surgiu a pergunta, como assim? Por que desse tema? Então, quando nós nascemos, nós recebemos informações de pai, de mãe, de avô, de avó, né? Recebemos todas as cargas do nosso cotidiano, que essas pessoas trazem para nós como verdade. Então, acabamos... Parêntese que você falou, né? Elas trazem como verdade, mas a gente não questiona se isso é realmente verdade também para a gente, né? Exatamente, exatamente. Aí é que mora o X da questão. É que acabamos construindo a nossa vida a partir da verdade dos outros. E quanto mais isso acontece, mais o eu, né, o ser, ele vai ficando de escanteio. É exatamente por isso, se você fosse você, é quando nós conseguimos desconstruir tudo isso e aí, então, resgatar aquela pessoa de origem, e aí tudo é possível. Tudo é possível. Como ser infinito, tudo é possível. E eu falo que tem até um processo corporal, quando a gente faz 3 dias de corpos, né? Deixa eu mandar um oi aqui para o Leonardo Felizardo, que acabou de entrar. Eu falei que tinham, né, várias pessoas que estiveram comigo ao vivo e a cores, e foi uma delícia. E o Léo foi em Uberlândia, e tá chegando aí um monte de inscrições, projetos relacionados às obras literárias. E ele é meu mega parceiro de business com a escrita. Seja super bem-vindo, Léo. Que maravilha. Tem um processo, agora vamos voltar. Manual de 3 dias de corpos. Tem um processo que ele se chama restauração da integridade e função cultural do corpo. E é muito espaço aqui, né, para exatamente falar, a gente falar tudo que nos impede de acessar quem somos de verdade por inteiro. Porque esse exemplo que eu dei no início, né, do caminhão do lixo, que vai, eu não faço a digestão do estresse, mando para academia.
Aí eu vou para academia, dopamina, volto, não me alimento direito, ou não durmo direito, já gera outro tipo de lixo. E o corpo vai recebendo tudo aquilo ali. Então, para mim, o mais fantástico de ter acessado, né, de ter tido a permissão para com o meu corpo, isso também, são os processos corporais. E essa parte de somatização, tudo que foi, né, a nossa infância, desde a geração, vamos falar de 3 anos antes de estar no útero das nossas mães. Por que isso? Porque 3 anos antes existe um tempo e espaço, né, para que as criaturas saiam de algum lugar e venham para a existência física. E eu acredito nessa questão da encarnação, de que aqui nós escolhemos quais seriam os nossos pais. E provavelmente os nossos pais, quando estão ali pensando em ter um filho, ou, né, se relacionando, mesmo que a expectativa ali inicial não seja de ter um filho, eles estão vivenciando determinadas situações onde o campo emocional também está refletindo no campo físico dos pais, que vão gerar esse filho, que acaba sendo esses lindos corpíceos que hoje estão andando pela Terra, mas que estamos submersos, estamos não, eu vou abrir outro espaço, ficamos submersos a essa toxicidade genética e epigenética, porque ao decorrer do tempo a gente acrescenta mais coisas, e a gente se perde em si mesmo, e o nosso ser se perde dentro de tudo isso. Então, aonde que está você na sua própria vida, quando você é o conjunto da somatória do todo, de quem foram os adultos que estavam com você, os educadores que estavam com você, os processos que você aprendeu lá, né, determinadas religiões, mas quem é você antes de tudo isso? Lá está você, o ser de verdade. Pois é. E desde o processo gestacional, por exemplo, o que os pais viveram no período da gestação, né? Por exemplo, se há um abuso tanto físico quanto emocional, então o pensamento, sentimento e emoção daquela mãe está sendo transmitido para aquela criança, né? Naquela gestação. Então, é o que vai se somatizando antes mesmo de nascer. Então, isso vai construindo, a partir daí, crenças limitantes, vai construindo as fobias, vai construindo algumas coisas que ela já traz antes mesmo de nascer, né? Por exemplo, uma pessoa que tem fobia, vamos colocar, a insetos, ou altura, ou até mesmo locais fechados. Então, lá na infância, ou até mesmo na gestação, né? Exatamente, foi construído isso. Então, o subconsciente, o ser, ele absorveu, né? Então, quando você consegue desconstruir essa informação inicial, aí a pessoa, no presente, ela consegue, então, ter um desbloqueio e avançar na vida, né? Esse é o sentido de se você fosse você, né? Você vai tirando essas camadas. Que não são suas, camada de julgamento, fazem parte, mas elas não são suas próprias partes, né? Exato, exato. Você vai comprando, e daqui a pouco você se fecha tanto, né, que você não fala porque você tem medo do que a outra pessoa vai pensar, você não faz porque tem medo do que a outra vai pensar, né? Sim. Você não contraria, você sofre, mas não contraria,
Vai retendo essas emoções. Eu vou caminhar aqui, a gente vai fazer tudo junto. Porque né, TDAH, a pessoa esqueceu algo ligado e sentiu o cheirinho, assim. Mano, corre lá. O corpo é maravilhoso, né? E eu ainda coloquei a live para ser na cozinha para não esquecer Tudo do faz corpo. parte, tudo faz parte. Gente, mas não queimou, tá? E é uma sopinha de lentilha com gengibre. Só para dar água na boca aí de vocês. Então, é bem dessa maneira. Quando você vai desconstruindo todas essas somatizações, então você consegue ver o avanço daquela pessoa, né? Enquanto profissional, terapeuta, a gente consegue ver o avanço daquela pessoa. Por exemplo, uma atitude que ela não tomaria em hipótese alguma no trabalho, por exemplo, ela passa a tomar. Sim. Ela passa a dizer não, ela passa a dizer sim, ela passa a se respeitar, né? Ela passa a se olhar. Interessante, porque você colocou há uns 2 minutos atrás, né? A questão da gente se impor muitas das vezes o aprendizado de não ter aprendido, ou de ter aprendido de uma forma que não deveria ser aprendido, a dizer sempre sim primeiro para os outros, sem você ter o medo de dizer não e desagradar. Exato. E eu vou te falar, você é menininho, né? Mas as menininhas, as mulheres, elas têm um índice muito maior de estar agarrada ainda para dizer sim para os outros, dizendo sim, dizendo não para si mesma. E aí, quando começa esse movimento, opa, peraí, o que eu posso primeiro, para mim, né? É como o voo, né? Você coloca a máscara no avião para depois você ir lá e salvar a outra pessoa. E se não fosse nem mais sobre salvar, sobre ser você mesmo. Então, esse movimento é bem legal trazer esse espaço nessa live, porque nem todo mundo está disposto a ver o que está, como você colocou, submerso. Porque o que está no subconsciente não é o que está disponível, não é material palpável para a gente trabalhar em primeiro momento. O primeiro passo é ainda trazer isso para a superfície. Porque aí, quando você traz para a superfície, você reconhece isso, já é um grande avanço, porque você só pode mudar aquilo que você reconhece. É isso mesmo. E outra coisa também que eu trabalho, há uma pergunta que eu faço quando eu elaboro um processo, né, para uma pessoa especificamente, né? Quando você consegue... Você está falando de processo verbal, né? Isso, quando você faz a pergunta assim, quem é a pessoa mais importante para você? Aí a pessoa fala, meu pai, minha mãe, meu filho, né? Então, é o primeiro sinal de que ela não se enxerga, né? Porque a pessoa mais importante para ela é ela mesma. Porque se ela não for... ela mesma, né? Mas não é naquele momento ainda, né? Exatamente, né? Se ela não existir, então nada mais existe para ela. Então ela precisa ser a pessoa mais importante. Ó, a Mônica, eu acho que é Mônica Borborema. Perfeito. Mudar o que você reconhece. Minha amiguinha. Que seja bem-vinda, Mônica. Amiguinha. E a gente só pode mudar também. A gente só pode mudar o que a gente reconhece. Então, se naquele momento é desconfortável, você primeiro, essa pergunta que o Arley trouxe, ela é de suma importância. Porque se você não se permite, primeiro, ver, enxergar, apalpar, como eu falei, mesmo que energeticamente, o que tem por trás daquele movimento. Digamos que tem uma situação que está se repetindo, seja com relacionamento, seja com dinheiro, seja com trabalho, né? Eu já atendi uma pessoa que tem até um perfil de um assunto que eu e o Arley conversamos na semana, acho que foi na sexta-feira, com transição de trabalho, né? E com a transição de trabalho,
nem sempre as pessoas que estão ao seu redor vai entender como algo que para você isso talvez seja a coisa mais grandiosa de se escolher. Porque vamos supor, né? Eu não vou nem colocar aqui nomes, mas eu vou fazer uma analogia a essa pessoa da transição de carreira que eu atendi hoje. Você passa a vida inteira sendo advogado. A vida inteira que eu falo, 2 décadas, 3 décadas. Sim. E aí, de repente, você tem ali uma recorrência de insatisfações. Ou seja, com a remuneração, ou seja, com a convivência com os colegas, ou seja, de acordar e falar, meu Deus, que saco, tem que ir para lá de novo. Algo que não te traz de verdade alegria, satisfação. Vou até usar a palavra que eu adoro, tesão em estar indo para aquele lugar, né? E aí eu falei com a minha cliente, eu falei, olha, eu tenho uma mania, sabe, muito feia de falar que todas as minhas clientes são muito gatas. E os gatos também, né? Quando eu atendo homens, mas são raros. Uhum. Mas não temos 7 vidas. Nós só temos neste corpinho, com este nomezinho aqui. Então, aqui, hoje, agora, nesses últimos 10 segundos, o que você pode fazer por e para você, só por diversão, que ninguém mais pode? Aí a gente começa a vir para o lugar que o Arley chamou. Se você fosse você, quem você seria? Porque você ser você é você independente de julgamentos, independente de perfeição, independente de você ter todos os sinais verdes para fazer alguma escolha, fazê-la. Tipo, bota o pé que o universo vem atrás te dando suporte. Sem medo de errar. Não, e eu falo que a palavra medo, ela não é uma palavra de 4 letras, igual um livro do Access, que sexo não é uma palavra de 4 letras. Eu tô brincando muito com essa do medo, porque, tenho medo de tal coisa. Mas aí quando a gente faz 2, 3 perguntas, a gente acessa uma outra camada que a pessoa compreende que não é medo. É outra coisa. E aí essa outra coisa é que de verdade está impedindo ela de ser feliz, de ser quem ela é de verdade. Eu já estive nesse lugar, até é muito fácil falar também. Se hoje eu posso contribuir com outras pessoas, é porque eu já estive nesse lugar e, assim, o que mais é possível? Nós já estivemos, né? Então, e que com muita alegria eu vou dizer, né, Ali? Foram muitas sessões de Axis, foram muitas sessões de shiatsu, quando o corpo da Gelisa travava ali com algumas emoções, o Ali era quem trazia para o espaço de relaxamento. Aí hoje, por exemplo, eu não tenho o Arley perto, aí eu vou para a cozinha, que eu adoro cozinhar, porque é o espaço de relaxamento para o meu corpo, que me faz ter a sensação orgásmica de viver e estar cuidando bem do meu corpinho. Então, se você hoje deseja ser você, Arley, o que mais a gente pode acrescentar nas nossas vidas que a gente ainda nem sequer fez perguntas? Se a gente estivesse perguntando agora, quem daria aquele estalo maravilhoso? Gente, então, né? Aí a gente entra na questão da consciência, né? Oi, Nassim, quando você mandar um beijo para Palmas. Nassim Borges é irmão de uma grande amiga. Muito bom ter vocês por aqui. Quando você está na consciência, então você não julga nada. Simplesmente não julga nada. Você se abre para o receber, né? Então, algumas coisas que antes você bloqueava porque você não se sentia capaz, você não se sentia recebedora daquilo, ou recebedor daquilo, né? E depois no processo você consegue perceber que, nossa, gratidão, gratidão porque eu mereço, né? Só porque eu posso, né? Só porque eu posso. Isso. Né? Quando você é você, então não tem limite. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Algumas pessoas estranham muito porque eu não uso nem ventilador, nem ar-condicionado. Um exemplo. 2, eu também não. Eu também não. Então, tá? Em comum, somos parceiros nessa. Hã? Somos parceiros nessa. Yes.
Então, mas usando esse exemplo, então, o que para as outras pessoas parece um absurdo, para mim é absolutamente natural, porque o meu corpo, ele se adapta ao natural. Exato. Então, não há, para mim não há menor necessidade, né? Aí para as outras pessoas isso é um absurdo, né? Você é uma aberração. Como assim você não usa o ventilador nesse calor? Justamente, justamente. Outra coisa é, por exemplo, não usar o despertador. Por que que você vai usar o despertador se o seu corpo é inteligente? Se ele percebe, né, o momento em que você tem que acordar, ele vai lá e acorda. Só dá comandos, né? Simples, Isso não é assim. uma coisa, digamos, né, de pessoas loucas. É porque a gente tem um relacionamento totalmente integrado em comunhão com o nosso corpo. E, ok, corpo, que horas que vai ser mais contribuição, né? Para tudo que a gente tem para fazer amanhã, para tudo que está lá disponível já amanhã, a gente realmente acordar e qual é o tempo necessário de descanso, de regeneração, né? De limpeza, porque muita gente não sabe. Mas eu fiz uma live com a doutora Simone Arantes no finalzinho do ano, falando sobre a questão do sono e a qualidade do sono, já que a gente entrou no tema corpo, né? E Isso. o processo de X horas necessárias para o nosso corpo realmente dormir e descansar também tem um período de higienização mental, que o próprio cérebro entra em trabalhos ali de limpeza, e isso também vai partir para o corpo, para os demais órgãos, estômago, intestino, enfim. E nesse processo, vamos voltar na história do ventilador, né, do ar-condicionado, para ficar mais claro também. Quando você se conhece, você também tem a possibilidade de conhecer melhor o seu próprio corpo. E o seu próprio corpo pode lhe dar informações muito preciosas. Essa questão do ventilador, no meu caso, o vento me incomoda, porque os meus poros são muito abertos. O barulho do ventilador me incomoda. Eu tenho uma audição muito profunda, né? Um grauzinho ali leve de autismo. Então, a percepção de barulho é muito diferente das outras pessoas. O volume aqui de tudo é muito maior. Então, quando tem ar-condicionado nos lugares onde eu vou, se não é um ar-condicionado central, por exemplo, quando desliga o celular, o ar-condicionado, é como se fizesse um favor para o corpo e para o ouvido. Então, assim, e antes de Axis, eu não tinha a consciência tão refinada daquilo que era de verdade incômodo para o corpo. Aí fazia o quê? Eu me irritava comigo mesma, porque todo mundo fica no ar-condicionado, todo mundo tem ventilador. A gente está falando, né, Tocantins, hoje eu estou em Poços de Caldas, está 19 graus aqui agora à noite, uma delícia. Mas leva-se um tempo para você ter esse relacionamento refinado, essa intimidade com o seu corpo. Isso não é só coisa de terapeuta, não, gente. Qualquer pessoa, qualquer ser humano de carne e osso, antes, ele é um ser energético. Então, você não é o seu corpo. Você está no seu corpo, que tem um desenho, um formato, uma estética, né? E uma gramatura de matéria física. E lá está a nossa consciência. Então, o que mais a gente pode descobrir sobre nós mesmos, que se nós tivéssemos essa disposição, porque capacidade nós temos, de reconhecer que não são só 5 sentidos, são muito mais. E assim a gente criar uma vida muito mais divertida, uma vida muito mais prazerosa. Hoje eu estava falando com um colega, né, sobre o prazer. Ele me perguntou, mas por que você foi aí para Poços de Caldas atender? Eu falei, cara, porque eu senti prazer. Foi muito, muito orgásmico passar por essa cidade o ano passado. Eu vim para a feira literária, foi a primeira vez que eu vim conhecer a feira de literatura, que é a maior do estado de Minas Gerais. E meu corpo ficou em êxtase quando chegou nesse lugar. Agora, eu me permito viajar. Eu me permito
então perceber outros lugares onde meu corpo pode relaxar, onde meu corpo pode se sentir melhor, mais espaço, mais verde. Aqui não tem indústria dentro, né, muito perto, igual Palmas, por exemplo. Eu abro o portão aqui, eu estou de frente para uma floresta, que é o início de uma das montanhas aqui, vulcânicas, né? Porque a Serra aqui a cidade toda é uma cidade vulcânica. Então, o quanto a gente se dá permissão, Arley, quantos a gente se dá permissão, né? Justamente. Então, se você for olhar lá atrás, 2019, quando que você, Gelisa, estaria explorando esse Brasilzão afora? É um processo por conta de várias escolhas. Vamos escolher, Pois né? é. Temos aí muitas Eu lembro muito bem lá atrás os bloqueios que você tinha relacionado a isso, né? Sim. De desbravar, o que me era também muito comum. E uma das coisas que a gente trabalha com os nossos clientes e até com a gente mesmo é a questão da criação. A partir do momento em que você é você passa a criar. Isso também é estranho aos olhos de outras pessoas. Como assim? Né? Mas isso é perfeitamente possível. É porque aí é criar a vida que você de fato deseja, em total congruência com quem você é de verdade, sem as crenças limitantes, sem as crenças adquiridas de outras pessoas sem serem questionadas, e a maior parte está naquele bloco lá da primeira infância, né? Que a gente está falando de 0 a 7 anos. Então é um movimento Justo. de não abrir mão de se olhar. E para você se olhar, é esse espaço que a gente está falando aqui da permissão, da intimidade, né? Em Axis a gente trabalha os 5 elementos da intimidade: confiança, permissão, honra, gratidão e vulnerabilidade. Então, ser vulnerável, por exemplo, né? Meu celular caiu. Câmera, eu pelo menos estou enxergando só um vulto aqui da minha imagem. Nem sei como é que vocês estão enxergando, mas eu poderia muito bem falar, não, teve um problema aqui com o meu celular, a gente vai mudar a live de dia, tá? Cara, sabe, eu não preciso me ver para eu estar aqui consertando meu óculos, arrumando meu batonzinho, tá. Não, o mais importante aqui é a mensagem que você me convidou para a gente passar. Mais importante aqui é o momento da gente estar compartilhando lugares que nós já estivemos e que escolhemos não estar, porque não era divertido. Então, muitas das vezes, você sofre com uma coisa interna e não externaliza aquilo, e aí vem o espaço. Cadê o espaço da vulnerabilidade com você mesmo? Cadê o espaço de honra com você e o seu corpo? Gente, olha, o maior presente que nós temos na vida é ter um corpo. É ter um corpo. E o quanto o nosso... percebê-lo, né? Claro. E o quanto o nosso corpo se sente maravilhosamente bem quando ele é bem recebido, quando ele é bem amado, quando ele está em espaços de relaxamento, de alegria, de harmonia. E isso, em primeiro lugar, é com a gente. Se a gente não entregar isso para o nosso corpo, como é que a gente vai receber isso de outras pessoas? E aí, na maior parte, a gente fica na projeção expectativa de primeiro receber dos outros, para completar, eu até deixei aqui, né? A metade do copo que está vazio. Mas se você começa a ser isso com você mesmo, você vai encher seu copo e vai poder transbordar. Aí, tudo muda. Porque é um nível de intimidade. Por isso eu falei dos 5 elementos da intimidade. É um nível de intimidade tão gigante com você mesmo, que isso só é espaço e permissão. Aí você faz novas escolhas. Mais espaço, mais permissão. Novas escolhas novamente. O que mais é possível? Então, quando você não se percebe, você se acha feio. Você se acha feio.
algumas pessoas, alguns clientes, né, falando enquanto terapeuta, quando não se percebe, então não se acha bonito, não consegue se perceber bonito, né? E se minimiza diante das pessoas, diante das situações, né? Então, quando você é você, de fato, então você não precisa se apresentar para os outros. Você se apresenta para você, que aí então você brilha para os outros, né? É bem interessante essa questão, né? Sim. Porque o que você veste fica bem, o que você percebe que aquilo fica bem em você, né? Sim. É bem interessante essa questão também, né? Você se percebe, então eu vou usar essa, não vou usar, né? Percebe o corpo, aí você troca, é porque não se sentiu legal, aí pega outra, né? E agora sim, agora, né? E tem pessoas Então, que elas são condicionadas até no estilo de roupa que vai vestir, não porque aquilo que ela de verdade gostaria de usar. Que às vezes ela se reprime em determinadas roupas por conta de o que outras pessoas vão dizer. E até se diz assim eu conheço que uma pessoa em Marabá, inclusive, com mais de 50 anos de idade, que ela já tinha se separado do marido há quase 10, mas ela se mantinha até como vestir. Olha onde que o condicionamento vai, né? Até o se vestir ainda era como a outra pessoa, como agradava a outra pessoa, não a ela. Olha o nível de condicionamento. exato, Angelisa, e a todos, né? É Olha, outra A coisa bem Adriana colocou interessante aqui, ó, este relacionado. espera só um pouquinho, a Adriana colocou Pois aqui, não. este apresentar para você é que é muito difícil. Às vezes levamos uma vida sem saber quem somos. Exatamente, Dri. E colocar o espaço de você fazer perguntas para você mesmo o tempo inteiro te leva a sair das conclusões, dos condicionamentos, das projeções expectativas das outras pessoas e, inclusive, das projeções expectativas que nós temos de nós mesmos frustradas em relação ao que ocorreu Aí na entra a infância. pergunta, né? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista Tem sobre mim. ferramentas, em Axis a gente tem essa possibilidade de fazer toda essa varredura, digamos assim, né? Levantar toda a poeira e começar a fazer interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Ok, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. E aí vem a possibilidade desse espaço e dessa permissão. Uau! Quem sou eu hoje? E vai limpando, 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 né? Até chegar em um momento em que você, ok, vou. Simplesmente, vou. Não existe hoje. Os será que vou, né? Se eu for, é simplesmente vou. Eu falo muito sobre não ficar naquele espaço de não fazer por esperar reconhecimento e validação das outras pessoas. O que você pode fazer por você mesmo hoje, agora, nesses últimos 10 segundos, nos próximos 10 segundos, que não precisaria mais nem da validação e nem reconhecimento das outras pessoas, porque você já é você quando você escolhe por e para você. Ponto. Me referindo agora às mulheres que você citou agora há pouco, né? Realmente é muito recorrente as mulheres serem uma boa parte, né? Digamos assim, não vou colocar porcentagem, mas uma boa parte das Uma mulheres grande são maioria. reprimidas pelo marido, reprimida pelo pai, reprimida por os homens que circundam, né? Então, às vezes elas não conseguem nem sequer se olhar, se maquiar, ir para um lugar que ela deseja ir, né? Ao contrário disso,
ela vai acompanhar, ela vai perguntar o que deve vestir, ela vai fazer com que aquela roupa ou aquela maquiagem agrade a fulano, ciclano e beltrano. Nunca E tem muito, tem... e tem muito disso de forma muito subliminar também. Nem sempre é tão claro assim. Quando a gente está falando de condicionamento e de coisas que estão no subconsciente, de coisas que não estão, né, realmente ainda palpáveis, seja de fato energéticas ou físicas, não interessa, mas está tudo dentro da caixa preta. Eu falo sempre assim, está tudo dentro da caixa preta. Se a gente abrir essa caixa, vai sair tanta coisa lá de dentro que talvez você se impressione a primeiro momento, né? Sim. E nesse caso, especificamente quando a gente está falando de roupas, eu tinha uma questão com saias e vestidos. E meu pai era extremamente ciumento. Primeiro com a minha mãe, porque ele era 18 anos mais velho do que a minha mãe. Minha mãe, um pitelzinho, como diz aqui em Minas Gerais. Um amor de pessoa, por sinal. Casou com meu pai com 18 aninhos, eu nasci quando ela estava com 19, um ano depois. E eu só usava um tipo de saia, que era aquelas sainhas prensadas da escola. Fora as roupas que o meu pai, né, comprava com minha mãe, que minha mãe que ia escolher, já era baseado no que minha mãe podia usar ou não, que era aquilo que agradava ao meu pai. Eu sempre tive o cabelo bem grandão, até os 15 anos de idade. No meu aniversário de 15 anos, a minha cunhada, Ana Paula, que era casada com meu irmão mais velho na época, me levou para o salão e falou, olha, vocês cuidam da festa que eu vou cuidar da Gelisa. E aí foi para o salão. Primeira vez que fui fazer unha na vida, sobrancelha na vida e cortar o cabelo. Rapaz, foi assim uns 4 dedos de cabelo. Mas meu pai, no dia seguinte da festa, esqueceu da festa, porque ele só brigou por conta da história do cabelo que tinha cortado. Sim. Eu já tinha 15 anos de idade. Então, aí tá. Eu tenho essa memória muito viva. Porém, eu não sei, 5 anos, 6, 7, às vezes eu via minhas coleguinhas, as amiguinhas, com determinada roupa que eu queria e eu não podia, porque lá em casa não é, sabe? Então, quanta coisa fica por trás desses lugares que estão escondidos, encapsulados, bem guardadinhos lá na caixa preta, que talvez isso tenha... Agora eu vou mudar de assunto completamente, tá? Não é linear. Então, se você tem uma limitação, né, na infância, no meu caso era essa questão, por exemplo, do vestido, de mostrar as pernas, é provável que você, quando vá fazer uma venda, algo ali não funcione do jeito que poderia funcionar, porque está conectado com o lugar de se apresentar, de saia ou não, com mais feminilidade ou não, com mais leveza ou não, de forma mais extrovertida ou não. Aí eu vou usar o que a Adriana falou, esse apresentar. Porque se eu apresento para mim total de espaço de vulnerabilidade, de permissão, o que eu sou aqui, exatamente nesse momento na live, é a forma que eu lido com os meus clientes. Pessoa física, que são clientes de Axis, pessoas jurídicas, que são clientes de Axis, de comunicação, de literatura, de mentoria, de jornada, de workshop, qualquer coisa. Mas não era assim, o Arley falou isso. A gente teve um processo, uma jornada de cuidarmos primeiro da nossa saúde mental, depois de olhar para esses reflexos da saúde emocional, da nossa criança interior, né? As 5 feridas emocionais, para quem ainda nunca ouviu falar, corre e busca lá no Google, as 5 feridas emocionais. Que tá tudo ali dentro. Eu falo que é um repolho, sabe? Uma cebola. Cada casquinha que você tira, tem mais uma. Tira mais uma, tem mais uma. Só que quanto mais você se permite acessar, adivinha quem que você vai encontrar? Você. O você de verdade. Não o você condicionado. Não o você aprisionado. Não o você cheio de ilusões que não são nem suas, mas de alguma forma veio lá da sua infância. A programação dos seus pais. Até lembrei agora de duas
facilitações que eu fiz com a Donata, minha querida amiga e facilitadora Donata Cardoso de São Paulo, que inclusive a gente vai ter o fundamento em Goiânia, no mesmo aniversário, tá, Arlen? Se você não se lembra, com a Patrícia Gonçalves foi meu aniversário em Palmas. Depois, um ano antes, com a Débora Azevedo em Brasília, meu aniversário em Brasília, e agora vai ser meu aniversário em Goiânia. Então, essa programação que você recebeu dos seus pais, que nem você sabe, tá aí, em você. E é ela que está criando a realidade que você tem hoje. Então, o que você gostaria de mudar na sua realidade? Comece a olhar para a programação que você recebeu dos seus pais. Pois é, quando a gente consegue retirar essas camadas, então a própria pessoa, ela começa a perceber que, poxa vida, eu posso fazer. Né? Poxa vida, eu sou isso. Então, ela mesma começa a fazer uma reflexão sobre ela, né? Que quanto tempo se passou, né? Quantas coisas eu passei, né? Mas a partir de agora, o que mais é possível? É o que a gente falou no início da live, né? Não é um processo gostosinho. Existe, sim, primeiro um espaço de desconforto. Mas, cara, olha o que gostoso, né? Você faz uma viagem de 1.000 quilômetros que você nunca fez. Ela é completamente desconfortável. Talvez porque é um espaço desconhecido, talvez porque você queria ir de avião, você está indo de carro. Às vezes você queria ir com a sua mãe, você está indo com o seu marido e ir numa briga, sei lá o quê. Enfim, mas todo desconforto que você atravessar, adivinha o que tem depois dele? Justo. Presente. Justamente. Presentes. Alguém falou para mim, nossa, mas você vai fazer Brasília, depois Uberlândia, depois Poços. Por todas as cidades que eu passei antes de chegar em Poços de Caldas e chegando em Poços de Caldas, eu recebi muitos presentes. Com as pessoas que eu atendi, com as pessoas que eu conectei, com as pessoas que de alguma forma contribuíram. Eu peguei um Uber em Brasília, vou até agradecer também aqui. Né, a presteza da empresa, que geralmente as pessoas reclamam. Eu fui para o Lago Norte, em Brasília, conhecer pessoalmente, porque eu já fui até host da Regina Buenoves, que é facilitadora também certificada de Access Consciousness. Tomamos um café da manhã maravilhoso, tivemos uma conversa mega expansiva sobre consciência, ferramentas de conscientização, e tudo que a gente tem disponível em Access, desde negócios, né? Como a gente está falando aqui mais especificamente dos processos corporais hoje. E aí, eu voltei para casa num espaço tão lindo e maravilhoso que a pessoa com TDAH super distraída, totalmente relaxada depois do café da manhã e desse encontro maravilhoso, eu esqueci meu óculos dentro do carro. Desci. Deu 5 minutos, meu celular tocou, eu atendi, já era a pessoa do segundo encontro do dia, que foi uma reunião, inclusive com a Júlia Sade, que é escritora. Eu até falei, amiga, amanhã eu vou fazer uma live, vou fazer merchan dos seus livros, que eu trouxe os livros, a gente está estruturando estratégias para esses livros ganharem o mundo também, que é um dos trabalhos que eu faço. E cadê o óculos? Para enxergar lá depois da ligação qual era a mensagem de texto que ela mandou. Gente, aí eu falei, cara, e agora? Como é que eu faço? Eu liguei pro meu irmão, falei, irmão, tô assim aqui em Brasília, como é que eu faço para eu recuperar um objeto perdido no Uber? Ele, simples, Elisa, só entra no aplicativo, já tem até um botão lá direto assim, objetos perdidos. Você vai pagar uma pequena taxa e o próprio motorista vai te localizar e te entrega onde você vai estar. Provavelmente seria legal você ficar próximo do lugar onde ele te pegou. E justamente a minha reunião com a Júlia foi num shopping, sei lá, 10 minutos de onde eu estava hospedada, que foi na casa da Patrícia Colares, que é aí do Pará, aluna de Marabá, amiga de 3, 4 anos. Eu falo que o Access me trouxe muitos amigos, né? Muitos amigos, como o Arley está lá no Pará também. Mas essa questão de ter recebido esse presente, de ter perdido óculos, qualquer pessoa ficaria no alto nível, talvez, de estresse. Até porque meu óculos é para leitura hoje, né? Só que não. Eu perguntei, uau, que presente tem aí para mim?
Foi incrível passar pelo desconforto de fazer a reunião, inclusive sem óculos. Eu só contei isso para a Júlia depois, porque ela queria que eu lesse coisa, né? Ela me entregou os livros dela. Eu mostrei meu livrinho também mágico para ela, onde eu conto aqui muita coisa sobre o Axis, né? E os desafios e as conquistas da pessoa neurodiversa que eu sou. Que foi outra coisa que o Axis me presenteou brilhantemente, porque eu lidava comigo como se eu fosse uma pessoa louca. Por várias coisas, várias características, uma delas o toque. Hoje não. Eu uso tudo a meu favor. E eu aprendi isso em Axis. Então, nesse espaço do que mais é possível, nesse espaço de atravessar o desconforto, eu gostaria que o Arley deixasse a mensagem dele final e eu gostaria de fazer um convite para todo mundo. Mas, então, se alguém tiver perguntas para a gente aqui também, pode escrever aqui no chat, pode depois mandar no privado, se quiser falar comigo no privado, no direct, falar com o Arley, né? Os nossos contatos estão aí abertos para todo mundo. Isso. Então, se você fosse você, quem você seria, diz muito respeito a você se despir, né? Se despir de julgamentos, se despir de conceitos firmados, né, fixos, se despir de incertezas, né? E fazer com que a sua vida gire, como eu costumo falar, você girar a roda. Você ser o motorista e não o carona. Isso, exatamente, né? Eu uso também a teoria heliocêntrica, né? Que você passa a ser o Sol e os planetas giram ao seu redor. Comece Né? Então, a brilhar. Comece a brilhar. Exatamente. Esse é o meu recado final, né? Que as pessoas sejam o Sol e que brilhe e ilumine todas as pessoas, mas a partir de você. E nesse espaço que se abriu aqui, né, da gente está falando, o maior número de pessoas que eu atendo são mulheres, seja da área empresarial, da área terapêutica, enfim, mas eu falo que quando você acorda, você já está no negócio, porque o sangue já está correndo nas veias, você já tem uma vida para fazer a gestão dela naquele dia. Então, em Axis, a gente enxerga a nossa vida como nosso primeiro negócio. Então, se você quer priorizar o seu maior negócio, que é a sua vida, eu gostaria de propor um convite, eu nem combinei também nada com o Arley, não sei como é que ele está com relação à agenda dele, mas a gente poderia esticar um pouco mais esse papo, essa conversa, para as pessoas também, né, ter esse espaço mais próximo com a gente, para a gente no sábado ou no domingo, ou na próxima semana, a gente fazer um bate-papo, trazer um espaço mais aberto, já no Zoom. Porque aí as pessoas Vamos. As pessoas podem conversar com a gente e, de repente, abrir um leque aí para que mais pessoas saibam, né, que elas são verdadeiros presentes para o mundo. E que E também outra coisa que... é que você se escolha. É tudo que você quer, só que você escolhe, né? E é interessante a gente também expor como funciona o processo de tratamento, né? Porque, como você falou, não é muito fácil, né? E não é muito simples. Eu tenho e até dói um interessante ponto de pouco vista. no começo, né? Sim, eu falei desconforto, né? Mas eu tenho até um interessante ponto de vista por conta dessa palavra tratamento. Eu acho que isso de alguma forma afasta um pouco as pessoas, como, por exemplo, há, sei lá, 5 anos atrás, o termo, né? Estou fazendo terapia, estou indo para a psicóloga, ou estou indo fazer uma psicoterapia. No caso já, né, da questão do TDAH, a gente, né, até a avaliação psiquiátrica e tudo, e isso gerava uma distância muito grande por conta dos julgamentos que as pessoas têm em relação a se cuidar. Então, eu prefiro, na verdade, falar, cara, talvez você vai entrar numa jornada de se conectar com você mesmo. E esse processo de se conectar com você mesmo faz parte de você olhar da sua saúde mental. Foi quando eu falei, né, aqui, mas tudo isso que veio para mim,
E aquele espaço lá que o Arley, quando ele me conheceu, eu estava saindo de um processo de burnout, de quase, sei lá, total grau, e que eu nem sabia, eu não tinha nem a informação do que era síndrome de burnout. E todo o meu caminho de facilidade, ele veio através de ferramentas, recursos, processos verbais, processos corporais de Access. Hoje eu sou uma mulher que vai fazer 46 anos, que está muitíssimo feliz com o que eu tenho feito por mim e para mim neste planeta. E celebro todos os dias a contribuição grandiosa que nós estamos levando para o mundo. Seja facilitador de consciência, a gente tem algumas nomenclaturas em Access, né? Que tem o CF, tem o CFMW, no caso dos facilitadores de barras são os BFs, mas o que não falta são recursos. Então, em todos os lugares que todos nós aqui ainda estamos, naquele espaço de viver o que falta, vamos renunciar à falta? E se apropriar das possibilidades? E acho que uma chamada, né, no Zoom, como eu estou falando, e propus aqui assim, papum para o Arley, né, papum. Se ele quiser, ele vai. Se ele falar, Gelisa, tá louca? Estou à disposição, a gente vai conversar, né? Mas eu acho que muito mais pessoas poderiam saber da existência dessas ferramentas, desses recursos, e saber que sim, gente, existe uma vida, olha só, existe uma vida extraordinária disponível para você. Enquanto você não reconhecer para você como será essa vida extraordinária para você, você não acessa ela. Então, vamos brincar, que tal, né, esse nosso encontro realmente for, e agora, a minha vida extraordinária? E agora, 2 pontos, minha vida extraordinária. Justamente. Tá? E aí vocês fiquem aí pelo Instagram, eu vou fazer flyer, vou organizar data, horário com Arley, uma devida contribuição do que for, né, ali acessível também para facilitar a participação de todo mundo, sem forma, estrutura e significância. Só vem, se joga, não espere os sinais verdes, porque realmente tem muita coisa para que a gente possa tornar o nosso dia a dia muito melhor, muito mais grandioso. Exato. E é gratificante demais ser contribuição para as pessoas. E online a gente pode acessar, sei lá, né? É ilimitado. O meu Zoom, pelo menos, eu acho que umas 300 pessoas a gente consegue colocar lá dentro. É só todo mundo começar a perceber essa contribuição e eu ficarei imensamente feliz de contribuir. Já estou lá com a roupa de ir. Bora? Bora! É isso. Então, estamos combinados. Aguardo vocês. Arley, adorei a chamada. Muita gratidão a todos que participaram. A Mônica, que está aqui, a Aline, a Adriana, Cláudia Berger, um beijo para o Uruguai, querida. Agora eu estou mais próxima de você, tá? Porque quando estava lá no Tocantins era mais longe do Uruguai. Agora Poços de Caldas, já 2 horas de São Paulo, então 2 horas do maior aeroporto do Brasil, né? Guarulhos, e o que mais é possível para a gente levar essa expansão de consciência para qualquer lugar, a partir da escolha. E escolha a partir da facilidade, alegria e glória. Um beijo para vocês. Um beijo grande para os meus amigos do Pará. Tem mais pessoas lá, além do Arley. Tem a Fran. Hoje a Tati, lá de Goiânia, me ligou e falou, Elisa, eu vi que você vai fazer uma live com uma pessoa do Pará. Eu tenho aqui uns alunos que eu fui lá, facilitei barras, eles estão procurando pessoas para trocar. Tem até um padre. Arley, já mandei seu contato para todo mundo, tá? Então, segura essa daí que o mundo agora vai girar. Gratidão, pessoas. Adriana, Azevedo, CMF, que deve ser seu amigo que você me falou. Boa noite, pessoal. Super beijo. Tchau, querido Arley. Tchau. Aí. Fica com Deus. Gratidão. Tchau, gratidão. Tchau. E a live vai ficar gravada, tá? Depois eu jogo o link lá pro YouTube também.